Obrigado, João. E falando em SPR, 15 anos, um debut neste ano e que teve muitas ações inusitadas, que eu acho que é a marca da agência. Uma equipe jovem, super competente, de alta qualidade mesmo, que começou jovem, continua jovem, mas está fazendo muito sucesso. Como é que foi isso para vocês, comemorar os 15 anos, saindo pelas ruas, destruindo outdoor? Fala um pouquinho mais disso, Juliana. Joelma, como o nosso lema é ousadia para ser memorável, a gente tem um inimigo bem claro. E esse inimigo é o esquecível, né? A gente preza muito para que as campanhas elas realmente façam a diferença, né? Até a campanha do lar é uma comprovação disso, né? E como a gente tem esse inimigo muito claro, a gente não poderia fazer uma comemoração tradicional com bolo, festinha. A gente teria que fazer algo realmente irreverente, ousado, fora da caixa, né? Então o que a gente decidiu fazer? A gente criou um outdoor, como tem muitos por aí, muito ruim, muito poluído. Poluído é com muitas informações, né? Que a pessoa olha e não entende nada. E esse outdoor é o nosso esquecível, no caso. Esse outdoor ficou de verdade, a gente levantou um outdoor para isso e ficou uma semana nas ruas. E um dia específico, que é o dia que a gente fez 15 anos de fato, dia 1º de agosto, a gente foi às ruas. Mas quem primeiro foi às ruas foi uma equipe de gravação que entrevistou pessoas que estavam passando na frente daquele outdoor, perguntando sobre a mensagem do outdoor. E como a gente previa, como ele era muito mal executado, ninguém se lembrava do outdoor. E as pessoas estavam do lado do outdoor, um outdoor gigante, que tem 9 metros por 3. E com essa comprovação final, a gente decidiu sair da agência, que fica na Maurício Cardoso, que ficava a uns 400 metros do outdoor, que também ficava na Maurício Cardoso, com todos os colaboradores da agência, que hoje são mais de 50, marchamos para destruir o esquecível, né? Tudo gravado, tudo documentado, que também vai ser mostrado Sim, vai ser mostrado nessa no matéria. decorrer da matéria, né? E tudo num clima muito bacana de diversão. Começou chegando no outdoor e um esquadrão com armas de paintball fuzilou o outdoor. Depois a gente pichou aquele outdoor. Depois a gente puxou ele e destruiu ele inteiro. Então é uma ação muito simbólica. Inclusive a gente coloca, não temos nada contra o outdoor. O outdoor bem feito, vocês da Fevale sabem, usam bastante a mídia. É uma mídia excelente, né? O que não funciona no outdoor, por exemplo, é encher de informação, né? O outdoor é uma mídia de leitura muito rápida, né? 3 segundos e meio, a pessoa tem que ler todo o conteúdo do outdoor. Não é porque ele é gigantesco que a gente pode encher de informação. E muita gente acaba fazendo isso, enchendo de informação e criando muitos outdoors poluídos e esquecíveis, né? E outra coisa muito bacana, além desse vídeo que vocês vão ver depois, que está tudo gravado, a gente fez o trabalho de disseminação dessa história. E como a ação era inusitada, era ousada, teve muita repercussão, né? Colunas de jornais falando sobre, Jornal NH, Jornal do Comércio, Zero Hora, no Informe Econômico, tu sabe muito bem quanto vale esse espaço editorial nos veículos, né? E, de novo, se a gente tivesse feito uma comemoração usual, não teria essa repercussão, né? Muitos blogs citando, muitos blogs especializados de comunicação citando, blogs do centro do país, de São Paulo. E, de novo, se fosse usual, não teria essa repercussão. E para finalizar a campanha, a gente criou um jogo de memória. Aquele jogo de memória de achar as duas peças iguais. E como é que era esse jogo de memória? Ele tinha frases clichê que todo mundo usa e layouts clichê como splashes e balões. Então o que acontece? São várias peças diferentes, só que elas acabam sendo muito parecidas porque elas são clichês. Então no nosso aniversário quem ganha presente é você, um novo conceito em qualquer coisa. Esses clichês que a gente está vendo todo dia e que por isso não funcionam mais, né? Então é o jogo de memória mais difícil do mundo, porque ele usa os clichês, ele usa algo esquecível. E realmente tu não consegue te lembrar de algo que é esquecível, né? Que passa em branco.
para tu te lembrar, ela tem que te chamar atenção, ela tem que conectar contigo de alguma forma, né? Então, a comemoração dos 15 anos da agência, Joelma, foi nesse espírito, assim, de realmente provocar, ousar, que é o que a gente acredita. E refletir, né, pelo tamanho, pela quantidade de informação, a comunicação, o que que a gente vai conseguir reter, né, efetivamente. Então, exatamente, acho que é um momento que vocês trouxeram até para pensar sobre isso, porque Exatamente. No cenário urbano, Joelma, hoje em dia, as pessoas entram em contato em um único dia, desde a hora que acordaram até que dormiram, com 1.800 marcas. E essas 1.800 marcas, só que a gente nem percebe. Elas não te atingem uma só vez. São mais de 13 mil impactos. Então, como é que tu vai ser relevante? Como é que tu vai ter alguma conexão com o consumidor? Tem uma retenção na tua mente. Com o público, se tu é literalmente atropelado por mais de 13 mil impactos por dia. Então, alguma coisa diferente tu tem que fazer. Então, a gente sempre diz lá na agência, olha, a gente tem que correr o risco de dar certo, a gente tem que ousar, porque senão a gente vai estar errando, porque a gente vai fazer mais... Vai cair no esquecível. Mais alguma coisa que todo mundo já viu, vai cair no esquecível. E daí todo o investimento em comunicação, e a gente sabe que hoje cada vez as verbas são mais preciosas, né? Tem tanto para fazer. Tem que investir em comunicação, sim, mas em pessoas, em inovação, em melhoria dos processos, né? Então, quando se investe em comunicação, essa comunicação ela tem que te dar um retorno. E o caminho para isso, a gente acredita muito que é a ousadia para dessa forma ser memorável. Muito bacana. Quero aproveitar, então, deixar um abraço para o Gustavo, para a Gabriela, que não estão aqui, mas fazem parte do time, da liderança jovem da SPR. E dizer assim, Juliano, tu é jovem, continua jovem, porque começou cedo. Uma palavra, então, final, naquela câmara, para os nossos telespectadores da TV Fevale, da comunidade, para quem quer empreender. Que dica, como tu te sente como sendo ainda um jovem empreendedor? Bom, a dica é quase que um resumo de tudo que a gente falou, né? A gente acredita realmente que tem que correr o risco de dar certo, né? Que se a gente fizer igual a todo mundo, a gente vai ser simplesmente mais um. E o caminho é realmente valorizar e dar sentido para as coisas, né? A gente fala muito lá na SPR de valorizar e dar sentido às marcas. Se tu não faz alguma coisa que chegue nesse ponto de realmente conectar com as pessoas fazendo sentido, é melhor nem fazer. Então, a dica é essa. É realmente ter coragem, porque a coragem faz com que todo empreendedor tenha sucesso. Bom, então agradecendo a tua presença, lembrando, né, desse sucesso da SPR, dessa campanha formidável, que as pessoas realmente se engajem, que ajudar o Lar São Vicente está na moda. Ajudar o Lar São Vicente está muito na moda já. Está muito na moda. E os restaurantes são uma comprovação disso. O pessoal está comprando bastante as fitinhas e fica o convite para todo mundo que quiser ajudar a participar. E mais uma vez, obrigada então pela tua presença, de estar aqui conosco no Campus 2 da Fevale. Nós que agradecemos. Obrigada também pela sua audiência e até o nosso próximo programa.